A sabedoria salva. Bom dia, graça e paz. A gente está aqui ainda em 1 Samuel 25. Deixa eu achar aqui o texto. História de Abigail. Opa, passei aqui. 1 Samuel 25. O texto diz, vamos ver se a gente acha aqui Abigail. Verso 3. 1 Samuel 25. Verso 3. Esse homem se chamava Nabal e o nome de sua mulher era Abigail. A mulher era sensata e bonita. Algumas traduções trazem inteligente, sábia. De qualquer maneira, por tudo o que a gente lê aqui em 1 Samuel 25, ela era alguém inteligente. Isso aqui é uma coisa interessante de falar, que ela era sensata e bela. Ela era inteligente e bela. Lembra daquela brincadeira da loira burra? Qual que é a ideia da brincadeira? É óbvio que não é a cor do cabelo que determina a inteligência de alguém. Mas por que surgiu a ideia da loira burra? Que não tem a ver só com a loira burra, tem a ver com a morena burra, com a negra burra. Ou seja, qualquer uma que é bonita. A ideia é justamente essa. A ideia é, a pessoa que é bonita, ela muitas vezes tem a tentação de não desenvolver outras virtudes. Essa é a ideia por trás do loira burra. E isso tem um fundo de verdade. Não apenas em relação à beleza, mas em relação a tudo mais. Quando nós temos uma habilidade, nós temos um dom, algo que nós recebemos, que já nos coloca na frente de muita gente, sem que tenhamos feito algum esforço. A beleza, como a beleza, coloca muita gente na frente. Ou pense, por exemplo, as pessoas falam que não, mas ter pais cristãos tem vantagem ou não tem vantagem? É óbvio que tem vantagem. Paulo fala sobre isso. Ele fala sobre os judeus. Ele está dizendo que ambos estavam debaixo do pecado, mostrando que todos pecaram. Mas ele diz assim, ó, o judeu tem alguma vantagem? Claro que tem. Eles têm os patriarcas, os profetas, a lei de Deus. Então é óbvio que eles tinham vantagem. Paulo fala isso. Então sim, as pessoas, elas têm vantagens. Elas vêm ao mundo, elas não vêm ao mundo de maneira igual. Não vêm, isso é mentira. Isso é uma grande mentira. E há sim uma tentação de quando você tem essas vantagens de relaxar. No caso da mulher, já que eu sou bela, não preciso de mais nada. Não vou desenvolver outras virtudes. A beleza nem é uma virtude em si, de início, né? Pode ser uma virtude no sentido de que você se cuidar, aí se torna uma virtude. Mas a pessoa que nasce bela tem virtude nenhuma, isso é um dom. Então, muitas vezes, quando nós temos algumas coisas que nós já nascemos com ela, uma vantagem muito grande, nós tendemos a não desenvolver outras virtudes. Exemplo, um dia eu vi uma moça falando assim, eu prefiro feio. Eu prefiro feio. Porque o bonito, ele já sabe que ele é tão bonito, e ele muitas vezes não se preocupa em abrir a porta pra gente. Ele não se preocupa, ele não faz muito esforço para nos conquistar. Porque ele chega com aquela beleza toda, pronto. É igual aquele cara... Como é que é o nome dele? Deixa eu ver se eu acho aqui o nome do... que interpreta o Superman atualmente. Deixa eu ver. Ator do... Quem sabe o nome dele? Põe aí, vai, escreve. É o... Henry Cavill. O cara é muito bonito. E aí tem um meme dele, já viram? Escrito lá em cima assim, ó. Chame-a para sair. Sempre funciona comigo. Mas é claro que funciona com você, né, meu? É óbvio. Eu acho que... Acho, não tenho certeza. Ele não disse isso. Isso é meme. Mas é muito engraçado, né? Convide-a para sair. Sempre funciona comigo. Claro, meu filho, com essa lata aí... Não precisa de mais nada. E não é assim mesmo? É. Agora, a beleza pode esconder uma feiura monumental no interior. Agora, o feinho, o que ele faz? Ele sabe. Ele sabe, olha, é igual a história de um pai, né? Um pai falou isso pro filho dele. Falei, filho, você sabe que você é feio, né? Aí alguém pensou, nossa, que coisa linda, que coisa terrível falar isso pro filho. Ele falou com muito amor. Foi a coisa mais sábia que ele fez. Porque os pais olham para os filhos que são feios e falam, você é lindo, você é maravilhoso. Meu amigo, quando o filho é bonito, a gente não tem como falar para ele que ele é feio, não é? Mas tem um desafio aí.
Agora, o rapazinho é feio e você fala que ele é bonito, aí ele fica se achando bonito. Aí o dia que ele chega lá na vida real, ele não... todo mundo está o rejeitando, ele tem um baita problema. Agora, e os filhos que são belos? Aí você tem que falar para ele, mas você é belo. Agora, isso é um dom que pode se tornar uma fraqueza. É um dom que pode se tornar uma fraqueza. Nós somos tão malignos e depravados que até as coisas boas que Deus nos dá, nós podemos usá-las para o mal, usá-las para o mal. Exemplo, a serpente de bronze lá no deserto, lembra? Deus mandou que o povo fizesse uma serpente de bronze. Todo que olhasse para a serpente seria curado. Logo em seguida, o povo estava usando a serpente de modo errado. Estavam idolatrando a serpente. Ou seja, então nossos dons, habilidades que temos, a família, às vezes o recurso de um pai, uma família mais próspera, tudo isso, que isso são coisas boas. Uma família próspera, isso é uma coisa boa. Tem gente que fica com vergonha disso. Não, não é uma coisa boa. Mas pode ser usado para o mal. Pode fazer com que você fique relaxado. É engraçado, né? Ou você pode usar para o bem. Eu tive o privilégio de ter uma família próspera, bem próspera. Mas dentro de mim sempre havia um desejo de conquistar o que era meu. Eu queria o que era meu. Tanto é que quando eu era garoto, eu era garotinho, acho que já contei aqui para vocês. Meu pai tinha um restaurante na frente e eu ficava lá no fundo trabalhando. Eu queria trabalhar de algum jeito, acho que eu contei para vocês. Eu era muito pequenininho. Pai, eu quero trabalhar, eu quero meu dinheiro. E aí meu pai me colocou de comim. Acho que nem existe mais isso. O que era comim? É um carinha, uma pessoa que ajuda o garçom. Restaurante mais chique, eu acho que tem isso, né? E aí meu pai colocou de comim. Só que aí eu chegava para atender e eu era bonitinho, gente. Você pode não acreditar, mas eu era. E eu chegava nas mesas para atender os clientes e eles, ai, que belezinha. Eu me senti tão revoltado. Eu tô trabalhando aqui, eu não sou um bonequinho. E aí eu não quis mais. Aí eu fui pro fundo do restaurante do meu pai vigiar a caça, acredita? Meu Deus. E eu era o dono do restaurante competindo com pessoas tadinhas que não tinham dinheiro. E para mim vigiar carro é uma desculpa de... É errado para mim vigiar carro. Vigiar nada, não é um trabalho decente aquilo ali não. Mas enfim, eu queria trabalhar de alguma maneira. Foi o único jeito que eu identifiquei ali aos 6, 7 anos, sei lá quantos que eu tinha. E aí também um dia... E aí eu tava olhando o carro, aí tinha um outro rapaz e aí nós brigamos por conta do carro. Eu olhei pro rapaz, nossa, era um menino também. E eu olhei para a roupa dele, olhei para mim, eu falei, oh, gente, tadinho, meu Deus do céu. Olha a situação dele, eu vou brigar com ele, gente, por causa de... Olha, meu pai é rico. Eu também não dei conta. Aí eu abandonei também esse outro emprego. Abandonei esse meu segundo emprego que eu arranjei quando eu era pequeno. Mas eu ficando um pouquinho maior, eu fui pro restaurante do meu pai. Eu ficava lá. Meu pai não me levou para trabalhar, eu fui sozinho. E quando meu pai viu, eu tava lá tomando conta. Não foi assim, meu pai chegou e me pôs lá. Não foi assim, eu fui ganhando terreno, porque eu fui ficando lá, eu ficava no caixa, minha mãe saía, eu ficava lá. Não, pode deixar, mãe, eu fico aqui. Na hora que eles viram, eu tava lá tomando conta, ajudando, né? Ajudando. E quando eu tinha uns 16, eu ficava sozinho já completamente. Não, até um pouco antes, 15, 14 a 16 eu já ficava praticamente sozinho lá. Então, tá vendo? Você pode vir de um ambiente muito positivo e usar isso para o bem. Então não tenha vergonha disso. Você é bela? Não é uma vergonha isso. Você é rico? Ou veio de uma família rica? Isso não é vergonha, não. Fica com vergonha, não. Porque eu lembro que, às vezes, na escola eu ficava meio com vergonha de falar que meu pai tinha uma condição financeira boa. Não tem isso, não. Isso é uma bênção. Se alegre nisso. E isso é uma bênção, sim. Porque aqueles recursos do seu pai, eles te ajudam. A Escritura fala que os bens vêm a esposa vem do Senhor, mas os bens vêm dos pais. Então não é vergonha. Você tem pais que te ajudam. É a vida. É a vida. Porque pensa bem, mas o Neymar, ele veio pobre. Tá. Ele veio ao mundo pobre. Mas você nasceu com o talento natural dele? Então tá vendo? Ele também tem vantagem. Não, porque já que eu nasci bela, ou então minha família é um pouco mais abastada, ou então no lar cristão, então eu tenho que me envergonhar das minhas conquistas. De forma alguma. De forma alguma. Não, você simplesmente constrói a partir daí. E se torna hiper dedicado, mesmo diante de tudo aquilo as vantagens que você teve. O que é pecado é jogarmos na lata do lixo esses dons que recebemos, seja beleza, seja uma família cristã, isso é uma riqueza, te coloca em vantagem, seja uma família mais abastada financeiramente,
E veja bem, você que é mais, vem de uma família mais pobre, ou hoje ainda está numa situação um pouco mais limitada, você não deseja o tempo inteiro prosperar para dar uma condição melhor para o seu filho? Aí quando seu filho tem essa condição melhor, ele fica com vergonha disso? Não, pelo amor de Deus. Então tá vendo? Aqui a beleza e a sensatez, a beleza e a inteligência dela não são vistas como algo negativo. Não, não são. São coisas que se complementam. Portanto, a grande questão é, não permita simplesmente que os seus dons e habilidades sejam utilizados para que você relaxe. Por outro lado, também não tenha vergonha dos dons que você recebeu. Você não fez por merecer nascer numa família mais próspera, nascer numa família cristã, nascer bela. Você não fez por merecer, mas você recebeu isso. Às vezes você não fez por merecer ter uma habilidade natural para um instrumento, para alguma coisa, e não recebeu. E aí? Bola para frente. Faça o melhor com o que você tem. Pega um 100 Bolt da vida. Ele recebeu uma habilidade natural para correr. Olha o tamanho dele. Olha como que ele é. Agora, ele não desperdiçou isso, ele foi virtuoso para treinar bastante. Então é isso que a história de Abigail nos mostra. Deus não vê de maneira negativa os dons que nós recebemos, tudo vem dele. E Abigail então também nos lembra de não podemos usar esses bens, esses dons para o mal. Ficarmos preguiçosos e acharmos que não precisamos ter outras virtudes, já que já nascemos afortunados. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Que a tua graça se renove sobre nós, que teu Espírito nos fortaleça mais e mais. Pedimos, Pai, a tua bênção sobre nós. Pai, diante dos dons que o Senhor nos deu, ajude-nos a multiplicarmos esses dons. Pai, diante das limitações que temos, que o Senhor mesmo nos colocou também diante delas, que ao invés de reclamar, ao invés de nos compararmos com os outros e ficarmos competindo com os outros, possamos fazer o melhor com os talentos e dons que o Senhor nos deu. Sem ficarmos com inveja daqueles que têm mais, nem também ficarmos com vergonha de tudo aquilo que o Senhor nos deu a mais. Que simplesmente façamos o melhor com o que temos. E nos encha, Senhor, de ânimo para conquistar, porque o Senhor nos chamou para a conquista do teu reino, para conquistar a terra, como diz o salmista. Os mansos herdarão a terra. Portanto, Pai, nós queremos conquistar para a glória do teu nome. Queremos nos levantar de manhã com o espírito cheio de ânimo e de fé para conquistarmos coisas para a glória do teu nome, para o bem da nossa família e daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós oramos em nome de Jesus. É isso aí, gente. Valeu. É isso, acho que ajuda muito também, né? Ter esse espírito de conquista. Isso é algo bíblico. Eu estou fazendo uma pregação hoje mesmo, ontem, sobre isso, preparando, né? Nós fomos chamados para conquistar. Mas você tem para outro dia. Deus abençoe, gente. Valeu!